desejar boa noite, fazer você super bem-vinda aqui conosco. Obrigada, Flávia. Primeiro, boa noite para todo mundo aí. Aqui são 11 horas da noite na Suíça, vocês estão me vendo um pouco no escuro, porque eu tenho um filho de 13 anos que está dormindo, e se eu deixar ele acordado, ele vai direto para o videogame. Então, eu estou aqui num cantinho da casa, muito feliz de estar falando com todo mundo. Feliz Ano Novo. O Flávio falou bem, eu vou começar contando uma coisa muito rapidinha, como é que eu conheci o Flávio. Eu vi uma coisa no LinkedIn para você ver como são as coisas. Eu achei fantástica a iniciativa que ele estava fazendo. E eu tomei a iniciativa de mandar um post para ele para falar: olha, eu só queria dizer que eu acho muito legal o que você está fazendo. A gente precisa de mais gente fazendo o que você está fazendo. E comecei a recomendar umas pessoas, um monte de brasileiro que eu conhecia, que são feras, assim, que eu acho que muita gente que vocês que estão escutando iam gostar de ouvir. E foi assim que a gente se conheceu, sem nenhuma agenda, sem nenhuma venda, nenhum interesse, foi uma coisa muito natural e eu fiquei tão feliz de ver o nome do Flávio no 30, abaixo de 30 da Forbes. Parabéns, deixa eu começar falando isso, parabéns, super merecido, fiquei muito feliz de ver o seu nome lá. Obrigado. Puxa, isso aqui, na verdade, é uma conquista coletiva, né? Não só do Flávio, mas de todas as pessoas que apoiam Vamos Subir, que são os nossos voluntários, funcionários, parceiros. Você, o projeto acontece por executivos e executivas como você, Paty. Então, super obrigado por isso. E eu queria já começar, Paty, puxando aqui do nosso papo. Obviamente que a gente vai seguir aqui 50 minutinhos de conversa, algumas perguntas que a gente preparou, até para dar visibilidade para o pessoal, apesar deles conhecerem bastante. Depois, 10 minutinhos no final, pessoal, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, eu já desativei o chat para todo mundo ficar focado e vocês podem, ao longo da conversa, colocar suas perguntas no Q&A, tá bom? Então, vocês podem fazer isso lá para que no final a gente traga as melhores perguntas. Inclusive, vocês podem curtir as perguntas que vocês gostarem que outras pessoas tenham feito. Paty, para começar, queria que você comentasse e se apresentasse numa linha com aquilo que não está no currículo. Quem que é a Patrícia com aquilo que não está no currículo? Bom, eu sou filha de uma pessoa maravilhosa. Meu pai foi dono de restaurante, meu avô era dono de hotel, e a Patrícia é uma pessoa que começou trabalhando muito cedo. Eu comecei aprendendo com meu avô no hotel dele em Águas de Lindóia, como arrumava a cama do hotel. Uma das coisas que eu adorava fazer era arrumar a cama do quarto do meu avô. Eu deixava tudo bonitinho, colocava uma florzinha para ele, porque ele sempre fazia uma coisa especial para mim. Meu avô era cozinheiro, ele era dono do hotel, mas a função dele sempre foi, ele era um chefe e sempre teve muito carinho de me ensinar as coisas. Então, eu sou, o que não está no currículo é que eu tenho esse coração de empreendedora, eu tenho esse coração de quem nasceu numa família que sempre teve os negócios próprios. Eu sou a Legal. primeira pessoa da minha família que foi para a universidade, eu sou a primeira pessoa da minha família que saiu do seu país de origem para trabalhar, não fugida de guerra, assim, tem parte da minha família que veio da Itália para o Brasil, fugidos, né? Mas de uma maneira com propósito, né? Eu saí do Brasil com uma carreira, então acho que essa é uma parte muito importante que não está no currículo. E a outra parte que não está no currículo, mas que todo mundo que me conhece sabe, eu sou a mãezona do Lorenzo, a esposa do Egídio. Em dezembro eu completei 23 anos de casada, Legal. e quase 30 anos que a gente se conhece, eu e meu marido, ou seja, me conheceu bebê. É, então, essas são as coisas que estão um pouco por detrás. Que legal. E, Paty, você comentou que você foi a primeira pessoa da sua família a entrar na faculdade, a se formar na faculdade. Como é que você se sente com isso? E como o fato de você ter entrado para a faculdade, ou ter se formado e ter construído uma carreira, abriu portas ou a visão de outras pessoas na sua família? Você consegue fazer alguma correlação com isso? Já viu os frutos? Olha, eu acho que a coisa que mais fica à tona para mim é a missão que eu ponho na minha cabeça de o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que tiveram a mesma situação que eu.
Porque quando você é a primeira pessoa da sua família para a faculdade, e mesmo que meu pai era muito bem-sucedido, meu avô era muito bem-sucedido, mas eles foram bem-sucedidos com a experiência de trabalho, não com a experiência acadêmica, né? Você não tem aquele guia dentro de casa para falar, olha, faz Uhum. um teste vocacional, testa um estágio aqui, testa um estágio ali, tem essa ambição aqui ou ali, sabe? Algumas dicas que, por exemplo, eu vejo hoje que eu me sinto muito preparada para dar para o Lorenzo. Uma das coisas que eu faço questão de fazer sempre, mesmo quando a escola não pede, eu me voluntario. Por exemplo, faz uns 4 meses eu fui fazer uma palestra na escola do Lorenzo, na Escola Internacional, para falar do bom e do ruim de marketing. Então, porque eu acho que a gente tem esse papel. Quem tem a oportunidade carrega junto com a oportunidade o ônus de trazer essa informação e trazer essa educação para as outras pessoas. E é isso que eu sinto, mais do que só a minha família, porque eu acho que também fazer universidade é uma coisa individual, cada um, porque, por exemplo, eu não consigo imaginar como seria a minha vida se meu avô tivesse resolvido ir para a faculdade, não resolvido não ser chefe, nunca ter feito o que ele fez, ou a mesma coisa meu pai. Eu acho que cada um tem as suas escolhas, e essas escolhas são certas dentro da sua verdade. Mas para quem quer fazer aquilo, eu acho que é tão importante a gente, hoje, nesse mundo que a gente tem que, como agora, vamos subir de graça, com acesso, todo mundo que tem uma conexão de internet, mesmo que acabar a energia, que nem você que está na Lan House, consegue ter esse acesso de informação. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito arraigado dentro de mim que eu quero fazer, que é como é que a gente pode ajudar nesse sentido. E eu preciso te contar uma coisa, sempre que eu acho que eu estou ajudando, eu aprendo tanto, as pessoas não fazem ideia, mas as perguntas que elas me fazem, às vezes eu fico refletindo uma semana, eu falo, nossa, que pergunta boa, como eu queria ter tido esse tipo de pergunta quando eu tinha 20 anos, meu Deus, que maravilha ver o pessoal assim. Então, eu acho que é isso um pouco o impacto que eu vejo. Eu fico, cada vez que eu vejo alguém que eu pude ajudar quando estava começando a carreira, eu vejo crescendo, que nem algumas pessoas que foram aí não vão subir com você, assim, é uma coisa que me dá uma tremenda alegria. Legal, legal. E eu acho que você traz uma reflexão super importante, porque à medida que você cresce e prova algumas coisas, talvez seu pai, seu avô não tiveram a oportunidade, mas construíram com aqueles recursos que eles tinham naquele momento. A partir do momento que você consegue ter uma visão expandida e você consegue trilhar alguns caminhos que te potencializam, você tem que voltar para a sociedade e ajudar. Não só a sua família, Lorenzo, sobrinhos ou qualquer coisa do tipo, né? Mas a comunidade como um todo. E no seu caso, né, numa carreira internacional, olhando para o Brasil, a gente está super feliz de ter você aqui compartilhando um pouco disso. Queria dar um passo para trás também, Pati, e pegar o seu início de carreira. Eu vi, né? E o pessoal fez a lição de casa e a gente sempre incentiva o pessoal a ir lá, ver por onde você passou e etc. Você passou por várias empresas. E eu queria pegar um pouco do seu início. Como é que foi o início de carreira? Quais foram os seus principais desafios naquele momento? Tentando aterrizar para os jovens que estão aqui e estão iniciando as suas carreiras. Então, antes da carreira, deixa eu contar uma coisa principalmente para quem está na universidade, porque eu acho que é tão difícil quando você tem 18 anos você resolver qual vai ser a sua carreira. A gente não faz ideia, sim. Eu queria aquele filme do Benjamin Butler, seria ótimo, né? Que a gente faz ao contrário, né? Que a gente tem a sabedoria da velhice e vai ficando mais novo. Eu comecei fazendo engenharia. Não me pergunta porque eu fui fazer engenharia, porque até agora é um enigma para mim. E aí o que aconteceu? Eu fui atropelada. Então, assim, eu fui atropelada e fui fazer engenharia. E um dia eu tive um momento de ahá, que eu saí numa aula de cálculo de muleta para tomar água, voltei meia hora depois, porque era muito lenta, eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? E eu sempre tinha uma coisa comigo que eu falava assim, nossa, eu sou determinada, eu não desisto nunca. Aquela história, sou brasileira, eu não desisto nunca. E eu não conseguia aceitar o fato de que eu ia desistir da faculdade de engenharia. E acho que é uma coisa que muita gente tem que refletir, que você, assim, é ok se você vai e tenta uma coisa, e você experimenta uma coisa e aquilo não funciona para você. Pensa muito depois com o que você vai fazer nos próximos passos. Aí, antes de desistir da engenharia, eu falei, peraí,
Aí fui me informar, fui pesquisar, fiz um monte de perguntas, falei com um monte de gente e descobri o tal do teste vocacional. Fiz o teste vocacional. Eu sou uma das primeiras turmas de marketing na década de 90, né? Parece que faz muito tempo já. E eu descobri que estava aí um negócio que eu queria. Mas eu lembro que teve um fuá, por exemplo, na minha casa. Então, coisa de marketing, o pessoal que eu ouvia falar de publicidade era coisa de drogado, bicho grilo e louco, né? Engenharia era assim, engenharia, ser advogado, direito era Médico. coisa de gente médico, era coisa de gente correta. Então, eu acho que assim, eu queria dar um incentivo para as pessoas fazerem uma decisão informada de onde elas querem ir, tentar descobrir onde estão os talentos dela e ir para cima. E se você descobriu que era uma coisa diferente do que você queria, não sinta como aquilo que se fosse uma derrota, ou que você está desistindo. Você aprendeu e vai e faz uma outra coisa. Então, o começo da minha carreira foi assim, meio conturbado, porque eu achei que eu sabia de uma coisa, mas descobri que eu não sabia. E aí eu fui fazer marketing. E no meu primeiro ano de marketing já arranjei um estágio, porque eu queria ser independente, eu queria morar sozinha, não queria que meus pais pagassem minha faculdade. Então, eu arranjei um estágio. Tinha eu não lembro mais o nome, mas tinha um instituto que ajudava a gente a achar estágio. E eu fui fazer um estágio na Sony. Olha só, companhia maravilhosa. Eu acho que eu peguei o estágio porque eu era a única pessoa que falava inglês do escritório. E aí já é um aha moment, que é esse momento de, assim, da lampadinha na cabeça. Qual que é o seu diferencial? Porque você pode fazer a melhor entrevista do mundo, você pode ter um currículo perfeito, você pode ter uma presença ótima, um sorriso maravilhoso. Você não sabe quem está ali entrevistando depois de você, antes de você. Então, eu acho que o meu diferencial... Eu era uma única pessoa no escritório da Sony Music do Brasil que falava inglês. E isso me abriu um monte de portas. Então, eu era estagiária e eles não paravam de me dar aumento, de me dar promoção, porque se eles me perdessem, eles não conseguiam acessar o computador. Porque eu era a única pessoa que sabia mexer no computador. Por quê? Porque estava tudo em inglês. Então, assim, esse era um pouco... Porque tem uma coisa de sorte e tem uma coisa de estar no lugar certo, na hora certa, com a sua competência certa. Então, eu tive, como eu falei para você, eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade, mas meu pai foi muito bem sucedido financeiramente, então assim, eu fiz anos e anos de cultura inglesa, eu fui para a escola americana, fazia italiano, tive todos esses benefícios, que hoje, na verdade, se você não tá com a grana meio curta, tem o Duolingo aí, que se você achar uma conexão de internet... Eu estava tentando aprender alemão no Duolingo, tá? Isso é uma missão ainda que eu não consegui realizar. É complexo, Mas, né? pelo amor de Deus. Mas, assim, a primeira coisa o meu primeiro insight do começo de carreira é qual que é o seu diferencial. Porque tem tanta gente boa hoje, tem tanta gente inteligente. E tem um pessoal, principalmente se você vem de uma família mais humilde, se você vem de uma faculdade que não é de tanto prestígio, se você vem de colégios que não são de tanto prestígio, como é que você se posiciona de uma maneira que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, essa pessoa aqui vai trazer uma coisa diferente para a gente. Faz sentido, Flávio, que eu tô... Não, total sentido, e é muito do que a gente fala. Eu queria fazer alguns pontos antes de você continuar. Faz sentido. Eu acho que é super importante a gente reconhecer e entender e buscar os nossos diferenciais e, naturalmente, potencializá-los, né? Trazer eles como um nível onde as pessoas conheçam, justamente para trazer alguma vantagem competitiva para a gente. Então, pessoal, qual que é o nosso diferencial? O que você faz como ninguém? O que você conhece que as pessoas não conheçam? Então, se você acha que você não tem hoje, eu tenho certeza que você tem algo que você faz muito bem, busque desenvolver alguma coisa que vai te trazer essa vantagem competitiva. Porque a Patrícia, naquele momento, sabia o inglês, que trouxe para ela uma competência de mexer no computador, porque o computador era inglês, e naquele momento ela foi crescendo. Então, busca algum diferencial, olha para os melhores profissionais do mercado, o que eles fazem
de tão bem. Talvez é a capacidade de se comunicar, talvez é a capacidade analítica, talvez é uma capacidade criativa, tudo vai depender. E um outro ponto que você trouxe, Paty, primeiro que eu acho que não tem nenhum problema de desistir de alguma coisa que você não se encontrou, como você mesmo colocou da faculdade. Só que muitas vezes a gente usa de desculpa o não encontro, a não performance, a não entrega, os resultados para fazer uma movimentação e desistir. Então, acho que antes de desistir, pessoal, faz muito sentido seguir os conselhos da Paty em aprofundar, pesquisar, entender o mercado, para falar, cara, não é o que eu quero, ou simplesmente talvez está mais no meu mindset. Então, muitas vezes, até por não começar a criar desculpas na minha cabeça, eu já comecei e terminei coisas que eu não gostava, simplesmente pelo fato de não querer desistir, porque eu sabia que se eu desistisse naquele momento, talvez no longo prazo seria uma válvula de escape quando eu não encontrasse algo que eu gostasse. De novo, não tem nenhum problema desistir, contanto que você tenha feito tudo que você poderia para entregar o seu melhor. Faz sentido, Paty, no seu entendimento, isso aqui? Não, perfeito que você falou, porque o que não pode, porque senão você começa a desistir de tudo. De Ficou um tudo, você pouquinho nunca vai difícil, você terminar. desiste. Isso é uma coisa que, se eu puder, quando eu falo, muitas vezes, quando as pessoas me chamam para conversar, fazer uma live, para dar entrevista, ou quando me chamam para ser jurada de festival, etc., as pessoas perguntam o que eu olho em um talento, quais são as coisas que mais eu procuro em talento. Essa determinação é uma coisa que eu olho muito. Uma outra coisa que eu olho muito é entusiasmo. Agora, a determinação é você perseguir uma coisa, mesmo quando ela está muito difícil. Porque desistir de coisa difícil, qualquer um consegue fazer. Sim. Quando a gente está falando de desistir, é por isso que eu falei, é uma decisão informada. É uma decisão falando, ok, por quê? Não é porque está difícil. Porque desistir do que está difícil, na verdade, não é uma vantagem competitiva, Flávio. Você está muito correto. Se for assim, você não estava onde você estava, eu não estava onde eu estava. E só, obviamente, cada um tem uma vida, mas eu posso te dar exemplos de cada um dos empregos que eu tive, tiveram muitos desafios, tiveram muitas coisas difíceis, e tiveram muitas coisas que você falou, ai, não, tô de saco cheio, chega. Não pode ser assim. Tem momentos que, obviamente, a gente tem que, eu acho que, para mim, o mantra desse ano é a saúde mental, então você tem que saber os seus limites, então você tem que saber, porque tem muita gente, eu sei que no Brasil, burnout tá começando, o pessoal tá falando mais, e tá começando a falar mais da síndrome do burnout, então você tem que saber seus limites, você tem que se cuidar mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Agora, você mudar de ideia, às vezes a gente tem que usar a palavra diferente, né? Ao invés de desistir, falar mudar de ideia, dependendo da mudança de contexto, tá perfeito. Boa. Mas não desistir porque ficou muito difícil. Aí tem que repensar um pouquinho, né? Porque tudo bem, quiser desistir toda vez que for difícil, tudo bem, mas não pode querer desistir toda vez que está difícil e ser o mais ambicioso, querer ser CEO, querer ser presidente de companhia, querer ter um negócio próprio bem sucedido, aí fica complicado. Exatamente. Não, e eu acho que é super importante. E é um drive muito forte do que a gente acredita no Vamos Subir. A gente quer sempre tirar o melhor de cada um. A gente acredita que essas 600 pessoas que estão conectadas aqui com a gente vieram para brilhar, vieram para fazer algo diferente. Então, pessoal, sempre vai ter estatísticas para tudo, tá? Tanto de pessoas que desistiram, quanto pessoas que contrariaram as estatísticas. Então, o nosso desejo e incentivo é que vocês contrariem as estatísticas. Não importa se você veio de uma família humilde, não importa se você estudou num colégio ou numa faculdade que não é de primeira linha, assim como eu não estudei, a minha vida toda foi escola pública. Então, assim, não importa. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. Quem diz isso é o Edu Lira. Você não é responsável por onde você nasceu, mas como você vai morrer ou onde você vai morrer é totalmente sua responsabilidade. Então, a Paty está trazendo vários insights aqui super importantes de preparação, capacitação, ambição e determinação para construir. Ô, Paty, uma pergunta. Você construiu muito cedo uma carreira internacional, né? Eu queria fazer talvez um ponto aqui para ouvir de ti. Em que momento você sempre teve essa ambição de construir uma carreira internacional? Em que momento foi? E como você estruturou para que isso acontecesse? Ou simplesmente aconteceu? Olha, eu vou começar falando de um erro que eu cometi nessa jornada. Acho importante a gente dividir os erros, né?
eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo e entender as outras culturas. Eu sempre tive essa curiosidade. A minha curiosidade é muito grande. Uma das coisas que eu acho que é o meu superpoder, se eu fosse uma super heroína, seria que eu sou muito boa de fazer perguntas e ser muito curiosa, e eu consigo conectar pontos e transformar em alguma coisa. Mas a primeira vez que eu tive uma oportunidade de pensar numa carreira internacional, eu fui uma bocó e eu falei que não, sem pensar. E deixa eu te contar porque para mim tem um grande aprendizado disso. É, isso há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, tinha uma posição regional em Miami. E um dos meus chefes perguntou: então você pensou em se candidatar? Essa posição vai ficar aberta e tal. Eu falei: Deus que me livre, mas falei bem assim, cheia de personalidade e tal, né? Toda bem posicionada, cheia de opinião. Deus que me livre, a posição de ficar fazendo planilha. O que adianta estar em Miami preenchendo Excel? Mas assim, eu realmente acabei com a posição. Eu tratei a oposição como se fosse o cocô do cavalo do bandido. E, e essa pessoa muito inteligentemente falou para mim, falou: se você fizesse essa posição, vamos supor, você faria desse jeito? Eu falei: claro que não. Eu faria isso. E a pessoa falou: bom, então, não interessa como a posição está sendo feita, interessa como você faria a posição. Legal. E eu falei: nossa, é verdade, olha, eu quero. Mas nesse momento, obviamente, eu já tinha perdido qualquer oportunidade, porque eu fui uma bocó, porque eu comecei a falar antes de fazer pergunta, porque quando a Legal. pessoa te falar para mim, a posição em Miami, a coisa, para mim, o grande aprendizado é: me fala mais dessa posição. Bom, O que bom. você acha que é muito legal dessa posição? O que você acha que falta nessa posição? Então, assim, essa foi a primeira, e isso vale para qualquer coisa que você faça no Brasil, fora do Brasil e tal, mas eu acho que fora do Brasil é muito mais importante você ter essa mentalidade de pergunta, porque é uma realidade muito diferente. Tudo que você acha que não, mas eu conheço a Argentina, é assim trabalhar na Argentina. Não é. Então, essa foi a primeira coisa. Daí, o que aconteceu? Eu já fiquei esperta, né? Aí, a primeira vez que apareceu a oportunidade para mim, eu tive que dizer não. Eu falei: nossa, não acredito. Porque foi uma coisa muito pessoal. Eu e meu marido, a gente já estava casado há alguns anos, e a gente teve uma situação muito feliz, a gente perdeu 2 gravidezes, então a gente estava num momento, assim, muito triste, e a gente descobriu que eu estava grávida de novo. E 3 dias antes de eu fazer o exame dos 3 meses, o meu chefe chegou para mim, nos Jardins, ali no Oscar Freire, me chamou para tomar um café dia 23 de dezembro. Eu falei: ou ele vai me promover, ou ele vai me demitir, porque ninguém chama para fazer uma reunião em 23 de dezembro. E ele falou: então, tem uma posição para você em Londres. Aí, assim, meu estômago foi parar no pé. Eu falei: nossa, tudo que a gente queria. Meu marido estava emocionado também com isso. Mas não pensei 2 segundos. Falei: não posso. Não posso, a prioridade é essa. Eu falei: me dá um tempo, vamos ver o que vai acontecer, né, com o teste e tudo mais. A gente recebeu o teste, que estava tudo bem. E aí eu voltei e falei: olha, a gente queria muito, mas a gente tem uma prioridade muito clara, que é ter esse bebê. E eu não vou conseguir entregar o que vocês estão esperando de mim, eu não vou conseguir entregar o que eu estou esperando de mim. E o que tiver que ser, vai ser. Uma outra oportunidade vai aparecer. Para minha surpresa, e esse é um momento que eu quero falar o quanto faz a diferença você trabalhar com as pessoas com os valores corretos, nas companhias com os valores corretos. E nesse caso eu trabalhava no Unilever, e o meu chefe na época se chamava Marcos Nakagawa, que acho que hoje está na Malásia, brasileiro também, mas está na Malásia. Ele conversou com o pessoal em Londres, e eles voltaram para mim e falaram: sabe o quê? A gente espera. Vai ter seu bebê, foca, a gente te espera. Legal. E foi assim que, quando o Lorenzo hoje ele tem 13 anos, quando o Lorenzo tinha 4 meses, eu, meu marido e ele montamos um avião e fomos para Londres. Os 3, de mala e cuia, viver essa primeira experiência, que deu uma dor de barriga enorme, com um bebê novo, posição global, num país com uma cultura muito diferente, que valoriza muito você
ser muito culto. Metade das pessoas que trabalhavam comigo tinham ou estudado em Oxford ou em Cambridge, metade delas. Mas cada estudou história, estudou literatura. Eu falava, o que alguém estuda história e vem fazer marketing? E, assim, é uma cultura muito diferente, né? E eles valorizam muito as pessoas mais velhas. Então, eles olhavam para mim e falavam, quem é essa Fedélia? Muito nova para estar aqui, numa posição de diretora. Então, você tem outras batalhas para lutar, mas a minha carreira internacional começou assim, e isso foi em 2008, e aqui estamos em 2022, Mudando de 2022, né? mudando de países, sempre, né? 5 países, 13 anos depois, 5 Quais países. foram os 5? A gente saiu do Brasil, foi para a Inglaterra, da Inglaterra foi para a Holanda, da Holanda voltou para a Inglaterra, da Inglaterra foi para o México, do México agora na Suíça. Boa. E deixa eu te fazer uma pontuação aqui para os jovens. Olha só como é importante, pessoal. Primeiro que naquele momento, a Patrícia, junto com a família, entenderam em conjunto o que era prioridade naquele momento e foram transparentes em falar, cara, eu acho que não é o momento, porque eu não vou conseguir te entregar e eu tenho essa prioridade. E note que ela trouxe um ponto super importante, que é trabalhar com as pessoas certas, com os valores corretos e as companhias com os valores corretos. E eu acho que eu adiciono um outro ponto aqui, Paty, que não era só trabalhar com as pessoas corretas e as empresas corretas, mas você ser a pessoa correta para a vaga com base no seu histórico de entrega, performance, porque talvez eles não fariam isso se você não fosse uma pessoa que gerasse muito valor e que não fosse uma pessoa que estava ali, né, pronta para aquele desafio. Porque, teoricamente, ficaram com uma vaga que seria preenchida, aberta, teoricamente não diminui em cota, né, meta ali. Então, enfim, acho que tem um papel super importante de destaque aqui, que com certeza é o seu histórico e capacidade de entrega. E aí eu queria já fazer um ponto aqui, até por curiosidade. Você passou nesses 4 países, né, fora do Brasil. Uhum. Qual foi a grande lição, talvez de forma curta ali, a grande lição de carreira que você aprendeu em cada um desses países? Tem alguma lição específica? Puxa, no México é isso, e pode ser cultural, pode ser do estilo dos profissionais. Eu sei que muitas vezes o americano é muito direto e pode ser algo positivo. Quando você olha para esses outros países, tem alguma lição que você fala assim, puxa vida, se eu pudesse ensinar isso para os jovens brasileiros que eu aprendi aqui, o que seria? Tem alguma coisa nessa linha? Tem um monte. Eu vou começar pelo seguinte, eu vou começar pela minha visão do Brasil estando fora do Brasil, que é Perfeito. muito diferente da minha visão do Brasil quando eu estava no Brasil. Legal. A gente no Brasil tem uma coisa mágica, e por isso que assim, eu uso muito meu LinkedIn para fazer uma publicidade dos brasileiros e das brasileiras que eu vejo fora, porque é uma competição difícil, mas a gente tem uma coisa mágica, a gente tem um entusiasmo, a gente tem uma energia, a gente tem um drive, assim, uma Uma gana, né? gana de fazer as coisas que, assim, que é incomparável. É incomparável. Quando você... E isso tem a ver um pouco com toda a nossa cultura e um positivismo, assim, tudo, a gente acorda de manhã já querendo ir para a luta, entendeu? E quando você vê, tem vários mercados que o mercado está caindo, a população tá ficando cada vez mais velha, o pessoal acorda de manhã já desanimado. Então, assim, você traz uma coisa para o time que dá uma chacoalhada, e isso é bem único, é bem único. Eu conheço muito poucos países que têm isso. Então, assim, a primeira coisa que eu falaria, tem uma parte de criatividade também que é muito específica do Brasil, não é à toa que o Brasil tem uma indústria de criatividade tão forte, tão reconhecida mundialmente. Então, a minha visão do Brasil, e cada vez se prova mais, porque eu vejo isso com as pessoas brasileiras no meu time hoje, em vários outros países, tem uma coisa muito especial. Às vezes, quando a gente está no Brasil, a gente não dá tanto valor, porque a gente olha e todo mundo é igual a gente. Mas quando você sai do Brasil, você tem uma coisa que é uma vantagem competitiva. Então, essa é uma coisa. E esse poder de conexão. É uma coisa de conexão que é impressionante. Na Inglaterra, para mim, a maior lição para mim foi essa coisa da diversidade real. Porque você está no Brasil, a gente acha que no Brasil é bem diverso, porque a gente tem negro, a gente tem oriental, a gente tem mistura. Mas quando você chega na Inglaterra, a primeira vez que eu vi uma mulher com aquela burca inteira, só com a janelinha, eu não parava de olhar para ela, que eu falava, ela tá com calor, por que ela usa isso? O marido bate nela. Você tem tanta pergunta,
E tem uma coisa caribenha, tem uma coisa indiana. A gente não tem indiano no Brasil, a gente tem muito pouco muçulmano no Brasil. Então, quando você chega na Inglaterra, você está no meio de um pote cultural que é realmente grande. E aí a primeira lição que você aprende de trabalho é como você se comporta no escritório em termos culturais. Porque uma coisa que para você é normal, vamos, por exemplo, os brasileiros no escritório da Inglaterra, quando a gente se encontrava, todo mundo se abraçava e se beijava. Tem gente que você não pode tocar. Uma outra coisa que eu aprendi nessa coisa de como você se adapta culturalmente, e o problema não é se adaptar, é como você se adapta mantendo a sua integridade e como você é genuinamente, a sua autenticidade. Eu tinha várias pessoas no meu time, eu lembro o meu primeiro ano na Inglaterra, que eram muçulmanos e faziam jejum. E essas pessoas não podem trabalhar de dia, porque elas não tomam água, não comem nada. Essas pessoas estão em um estado quase de zumbi. E como que você se organiza para respeitar isso e ter essa empatia? Então, você trabalha a sua parte de adaptação muito forte, para você ser uma pessoa inclusiva, para você tirar o melhor disso. Mas aprendi muito na Inglaterra nessa minha primeira vez. Aí fui para a Holanda. A Holanda é um choque, porque na Holanda o pessoal é tão direto que dói. Parece que quando eles te dão um feedback, parece que você está tomando uma peixeirada. É impressionante. É, assim, é É? incrível. Você lembra de algum Eles caso? Você lembra são... de algum caso que você falou assim, caramba, pode ser com você ou com outra pessoa que só para a gente tentar sentir como é que é na prática? Pode ser para mim, me dá um Não, feedback como eu lembro de holandês. uma... Então, por exemplo, se você estivesse falando inglês comigo, e eu vi isso acontecer, uma pessoa da Espanha falando inglês, a pessoa tinha muito sotaque, espanhol falando inglês. E o holandês virou e falou assim, olha, seu inglês é péssimo, não dá para entender nada que você está falando. Vai trabalhar na comunicação, porque senão a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos. E não foi assim num tete a tete. Isso foi no meio de um negócio. Fala, repete tudo de novo, senão escreve, porque eu não tô entendendo porra nenhuma que você tá falando. E assim, sem nenhuma emoção na cara. Não era aquela coisa de eu tô falando porque eu quero, eu tô com raiva de você, eu tô falando porque eu quero te rebaixar. É um feedback. E assim, se você olhar nu e cru, tá correto, porque não dava para entender o que a pessoa falava direito. Quando essa pessoa começava a falar, você fazia assim, sabe? Que você aperta o olho para tentar ver se você escuta mais. Mas o formato é muito agressivo, né? E eu lembro, eu mesma, uma vez eu fui na padaria e sempre que você está no país novo, você tenta falar um pouquinho da língua. E eu fui comprar um pão e eu fiquei treinando no caminho inteiro da minha casa até a padaria como é que eu falava o pão em holandês. E eu falei o pão, a mulher olhou para mim e falou, péssima maneira como você falou pão. Continua falando em inglês. Então, assim, sabe que você fala, nossa, ai, doeu meu coraçãozinho. Mas depois quando você entende, daí você fala, nossa, é super eficiente. Aí eu fiquei apaixonada por isso, porque eu falei, nossa, eu não perco um momento em ficar fazendo a fina, não sei o quê. Porque chega, você recebe pum, pum, e não tem Produtividade, emoção. assertividade e resultado. Pum, direto ao ponto. É nessa linha. Exato. Exato. E nesse momento eu estava liderando um time que era responsável por todo o negócio, o negócio que a gente chama de lavanderia, Omo, Comfort, Surf, todos esses produtos para a Europa inteira. Então, imagina, eu tinha que lidar com o pessoal da França, que é bem específico, com o pessoal da Holanda. Eu tinha o pessoal nórdico, que é totalmente diferente. Então, na verdade, isso para mim foi ótimo, porque para mim, o maior aprendizado profissional foi a eficiência. Eu fiquei super eficiente, né? Super eficiente. Então, por exemplo, às vezes quando eu começo a dar feedback para o meu time até hoje, eu começo falando o seguinte: primeiro, ninguém precisa defender porque ninguém está atacando. Todo mundo tem que partir do princípio que qualquer coisa que eu estou falando, dentro do meu entendimento, é o que eu posso fazer de melhor para te ajudar a se desenvolver. Talvez não seja gostoso de ouvir, talvez seja uma coisa que te irrite um pouco, te chateie um pouco. Se você tiver o pensamento que eu estou fazendo isso para te ajudar, você vai para um lugar muito melhor do que tomar ofensa. Então, esse para mim foi o aprendizado da Holanda, que foi incrível. Eu tive outros aprendizados quando eu voltei para a Inglaterra, porque já era uma mentalidade diferente, eu já estava na mentalidade holandesa. Mas no México, para mim, foi
o México foi o maior aprendizado profissional, porque foi a primeira vez na minha vida que eu me senti excluída. Mesmo. Por ser mulher, porque eu fui a primeira mulher na liderança da companhia em 130 anos. Era a primeira e única. E era muito sutil, mas assim, eu fui muito excluída. Na escola, as mães basicamente não falavam comigo, porque eu era a única mãe que trabalhava, e isso desafiava um pouco a maneira de viver delas. Elas achavam que, então, por causa disso, eu era má mãe, eu era má esposa, como é que eu podia trabalhar? Então, era muito estranho. E no escritório tinha aquela coisa sutil, assim, na hora do almoço, o pessoal não me convidava para almoçar e falava, porque a gente vai falar de coisa de homem. Então foi muito, os primeiros meses foram muito difíceis, porque mesmo sendo mulher latina, morando na Europa, eu nunca me senti vitimizada por nada. Eu sempre achei que, eu acho que a minha brasilidade é meu superpoder. Meu entusiasmo, o pessoal fala, ai, não, é muito emotivo. Não, é isso que me faz ser boa no que eu sou. Mas no México, que é um país latino, eu me senti completamente, mas aí o meu grande aprendizado profissional foi como eu uso isso para empatizar mais com as pessoas que diariamente sofrem discriminação. Vou te dar um simples exemplo. Você imagina se tinha discriminação para mulher, imagina para quem tinha preferência sexual diferente no time. Então, todo mundo que era gay no time era dentro do armário, ninguém sai do armário. E um dia, conversando, dois deles se abriram comigo e contaram. E uma das coisas que eu descobri é que porque tem 3 estados no México onde você pode ter casamento gay. Mesmo sendo casados, os parceiros deles não tinham direito à assistência médica. Se você tem um casamento gay, seu parceiro... E aí me ajudou a começar a lutar por essas coisas. Aí eu saí da posição de vítima e entrei na posição de fazer alguma coisa positiva. E acho que isso foi, para mim, o grande aprendizado do México. Quando você está numa posição em que você se sente excluída, que você se sente colocada de lado, como é que você usa isso para te energizar, e principalmente que eu tenho uma plataforma, então eu estava no comitê executivo da companhia, então eu tinha força, eu tinha uma plataforma para fazer alguma coisa. Como é que você usa isso de uma maneira que vai mudar para melhor? Porque aí você pega aquela experiência que pode ser traumatizante e se transforma em uma coisa boa. Legal. E o último é a Suíça. É interessante, porque a Suíça é um país que tem coisas maravilhosas, e é o país onde é muito eficiente, mas também é muito com necessidade de ter esse entusiasmo, essa energia. Então, para mim, é saber ponderar quanto eu aprendo da cultura com quanto eu dou para a cultura. E isso é legal, porque se você começa, também tem uma coisa de maturidade, com a experiência, com a idade, que você começa a entrar num ponto em que você, mais que só aprender da cultura, você fala, isso daqui é o que eu posso contribuir, isso daqui é o que eu posso tirar. Então, eu estou mais ou menos nessa fase agora, na Suíça. Boa, legal, show, vários insights super importantes. Acho que no final do dia, quando a gente olha para isso, Paty, aí me corrige se eu estiver errado, acho que todos os desafios, todas as situações complexas que você viveu te fortaleceram para te tornar a profissional e executiva que você é, sem dúvida nenhuma. E eu gostei do insight que você trouxe, que a gente tem 2 opções, ou a gente aceita, né, o papel de vítima, ou a gente vai para ataque para resolver a situação e tentar agregar e gerar valor para as pessoas que estão ao nosso redor, resolvendo aquele problema e, naturalmente, abrindo o caminho para várias outras pessoas. Então, eu tiro um pouquinho de lição nessa linha do que você trouxe. E aí eu queria trazer um ponto. Você comentou, né, como a gente se conheceu e aquele papo nosso foi super legal e acho que talvez deve ter uns 8 meses já e a gente só conseguiu fazer agora, mas que bom que a gente conseguiu, né, fuso horário, etc. Mas você trouxe um insight muito legal de performance versus entrega, entrega versus performance, que é inclusive pauta, né, o tema aqui da chamada do nosso evento. Queria que você trouxesse um pouquinho de como você enxerga, o que você tem aprendido, o que de fato é entrega, o que é performance, porque uma das coisas que a gente mais defende no Vamos Subir é ter uma clareza
de quais são as métricas e atividades que vão te levar aos seus resultados, para que você possa entregar. Só que depois daquele papo contigo, eu entendi que não é entregar por si só, né? Tem estágios diferentes, né, de entrega que te levam à performance. Então, eu queria, enfim, explorar um pouco contigo até para a gente aprender. E queria reforçar aqui para que o pessoal, enfim, pegasse papel e caneta para aprender um pouquinho sobre isso contigo, que para mim foi um insight game changer, Ale. Ah, lógico, com prazer. Primeira, eu acho que isso é importante também porque foi uma das coisas que vai fazer muita diferença na carreira de todo mundo, assim que vocês vão crescendo. Não é só o que você entrega, mas como você entrega, né? Quando você está dentro de uma companhia e você está avaliando o potencial, eu acabei de passar 2 dias com a minha equipe avaliando o potencial e performance da nosso grupo inteiro de mais de 100 pessoas, e é uma mistura do que você faz e como você faz. E a gente, quando é um pouco mais jovem, tem uma tendência de, às vezes, você tem aquela energia, você vai com tudo, com uma velocidade, e você olha para trás, é sangue para todo lado, porque ficaram só os corpos. E as pessoas mais surpreendentes para mim no começo de carreira, que me impressionaram, eram as pessoas que desde muito jovem tinham essa consciência de o formato de fazer as coisas, a liderança, a influência eram tão importantes como fazer. E o exemplo que eu falei para o Flávio quando a gente estava discutindo a primeira vez que a gente falou eu sempre, porque às vezes o pessoal fala, ai não, mas eu entreguei, eu tinha que entregar um livro de marca. Daí eu falo, mas quantos países usaram o livro de marca? Ah, não sei. Eu falei, mas então como pode falar que entregou? Porque o livro da marca só tem valor se ele é usado nos países. E o exemplo que eu dou para a equipe, eu adoro fazer analogia. Dentro da minha equipe, a gente tem 50 nacionalidades diferentes. Tem, inclusive, gente de país que eu nunca, se pedir para apontar no mapa, é difícil. Por exemplo, tem 3 pessoas entre o Uzbequistão, o Quirguiquistão e um outro quistão. Então, assim, são lugares que você fala, nossa, peraí, deixa eu entender. Então, às vezes, a analogia ajuda. Então, a analogia que eu fiz para o pessoal é o seguinte, ó, quando você está falando de entrega, eu peguei, liguei para dois granjeiros e falei, ó, quero 50 galinhas. Eu tenho um comércio e eu quero 50 galinhas, eu preciso delas amanhã aqui, 3 horas da tarde. Um chegou 2h30, o outro chegou 3 em ponto. O que chegou 2h30, eu pergunto, quem você acha que entregou o melhor serviço? Quem fez a melhor performance? 2h30 porque chegou antes, né? 2h30, chegou antes, descarregou, bateu um papo, tomou um cafezinho, fez uma relação, né? Fez um relacionamento. Eu falei, mas as galinhas estavam toda morta. Assim, eu vendo galinha viva no meu comércio. Então, essa para mim é a combinação da performance com delivery. Você tem que entregar, mas é como você entregou e como aquilo vai ajudar a agregar valor para o negócio, para o consumidor e para o cliente. Legal. Então, esse para mim é um exemplo que entregar a galinha morta não agrega valor para ninguém, mas você entregou o seu, entendeu? Então, acho que para mim a gente tem que tirar um pouco a mentalidade, o que você está falando, que assim, com aquele tapa-olho do burrico, que fala assim, ah, não, falou que eu tenho que crescer a participação de mercado em 1 ponto. Mas se você cresceu só baixando o preço, você não está fazendo negócio que está agregando para o negócio. Essa sua entrega de curto prazo, e aí você fala, ah, não, mas o ano que vem eu não estou mais aí. Desculpa, isso não é trabalho responsável. Se a gente está falando de trabalhar em empresas que têm valores corretos, você com valores corretos, e querer líderes com valores corretos, para você ter tudo isso, você tem que fazer a sua parte também. Então, para mim, esse seria o que eu realmente recomendo todo mundo, dentro da minha experiência, todo mundo nessa live, a pensar. E desafie o seu chefe se tiver uma entrega que você acha que não está agregando valor. Porque tem umas vezes que tem uns projetos que em inglês chama hobby horse, que é uma coisa assim, que é só porque alguém gosta. Eu lembro que uma vez tinha a esposa de um presidente de um negócio na Grécia, que ela adorava não sei o quê. E toda vez que a gente mostrava o negócio, o presidente da Grécia falava, minha mulher não gostou. Putz, grila.
era um estresse, mas um dia eu cheguei pro cara e falei, olha, mas desculpa, não dá para agradar sua mulher, eu posso fazer, assim, eu preciso que você resolva isso, entendeu? Porque a gente tem que estar focado no que vai ajudar o negócio. Eu entendo que para ele era um alívio, porque a mulher saia do pé dele, mas assim, não dá para gerenciar um negócio se a sua mulher gosta do comercial ou não. Você já tinha passado pela Holanda ou não nessa fase? Eu estava na Holanda, menino, Então, mas, mas esse foi difícil. Esse foi difícil. imagino, Esse tinha que ir com imagino. muito carinho para não Assim, ficar o rastro de gente morta no caminho, né? Porque sim, esse é um negócio que tá. porque esse é um negócio, por isso que eu quero fazer a relação com o negócio da Holanda, porque ser direto e quebrar todos Machucar, os relacionamentos e não dá. machucar e a pessoa achar que foi emoção, esquece, não faz Porque você então. se expõe também. Você acaba se expondo se a pessoa. Porque comunicação não é o que você fala, e sim o que a pessoa entende. Então, como ela processa? Claro que tem uma decisão do outro lado, em como processar e etc. Mas se você entende que o seu presidente pode entender de uma forma errada, naturalmente isso vai te prejudicar. Então, a gente tem que ter muita atenção nesse processo, né? E eu acho, Flávio, que a responsabilidade da comunicação é dupla. Porque também tem os sinais de linguagem que a gente passa. Se eu estou falando um negócio para você com uma cara fechada, não adianta eu estar falando que eu estou falando com boa intenção. Então, assim, e você também, se você está no mau dia, eu estou falando, estou te dando feedback, você está de braço cruzado, cada coisa que eu falo, você está fazendo assim, não vai rolar, entendeu? Então, assim, duas coisas que você falou muito bem dos principais indicadores de performance, que tem que, assim, a sigla é a sigla SMART, né? Você tem que saber medir, você tem que ser específico, é uma sigla em inglês, se você faz um Google aí, se você não ouviu falar, chama SMART, para quando você tem os objetivos, porque ele fala exatamente quais são as coisas para você ter, para você poder responder a seguinte pergunta: como é que aparece o sucesso? Como é que você sabe que você foi bem-sucedido? Se a sua resposta para isso é diferente da resposta da pessoa que está te avaliando, você está ferrado. Então, uma das coisas que eu te indico e eu sempre falo com o pessoal quando eu estou falando, eu falo, como é que a gente sabe que a gente foi bem-sucedido? Quais são os fatores, quais são as coisas tangíveis que a gente fala? A gente sabe que a gente foi bem-sucedido quando a gente vê isso acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, com relacionamento a desenvolver pessoas, quando a gente vê 25% das pessoas que a gente se comprometeu em desenvolver promovidas em um ano. Isso é um fator irrefutável, entendeu? Então, isso é uma coisa. E tem uma outra coisa que eu trabalho muito com a minha equipe, que não é muito popular ainda, mas eu tenho certeza que vai ser muito popular, que são os principais indicadores de aprendizado. Porque mais e mais, nessa cultura que a gente está, de velocidade, de startup, de unicórnios, a gente está falando muito de fazer prototipo, a gente está falando muito de o que a gente chama de use cases que a gente faz. Não é piloto, né? É um pouquinho mais complexo que isso, mas isso significa que você faz as coisas com mais velocidade e tem uma grande chance de não dar certo. Na verdade, eu estou super tranquila, porque a primeira coisa que eu vou medir são os riscos, se não dá certo, desde que o time saiba muito bem quais são os aprendizados que a gente vai tirar dessa experiência que vão ajudar a gente a alavancar o que a gente vai fazer próximo. Ninguém vai ser bem-sucedido no primeiro negócio de e-commerce direto do portão, entendeu? Mas quando, ok, meu time foi gerenciar o primeiro negócio de e-commerce. Ok, se não der certo, o que a gente vai aprender? Quais são as coisas que a gente tem que sair daqui melhor do que a gente entrou? Então, eu realmente recomendo que vocês ponham um indicador de performance e um indicador de aprendizagem, porque isso na verdade, quando você vai ter uma conversa, isso é um sinal de maturidade tão grande que, assim, eu adoraria ter mais e mais pessoas fazendo isso nas minhas conversas, que é falar, olha, esse projeto aqui foi uma falha tremenda, não deu nada certo, a gente estava esperando 100, deu 50. Deixa eu te falar o que a gente aprendeu. Legal. Ó, eu te juro, eu vou estar assim, ó, me Lições conta, o que mais que aprendidas. você aprendeu? Só para ver se eu entendi aqui, para tentar Exatamente. trazer para o pessoal. Então, a gente deve olhar para os indicadores de performance, entrega, naturalmente, só que a gente tem que olhar também para os indicadores de aprendizagem. Quais foram as lições que eu tirei desse processo que pode ter dado certo ou não?
né? Mas o grande ponto aqui é o que eu aprendi. Então, esses indicadores, né, ou aquilo que eu estou aprendendo, me indicam, né, um profissional melhor, mais experiente, que talvez não vá cometer os mesmos erros lá na frente, ou simplesmente vai potencializar mais ainda os resultados. É nessa linha? Exato. E o mais interessante disso é que esses aprendizados você também pode dividir com outras pessoas que não cometeram o seu erro e já vão sair de uma Lá na posição frente. mais alta, Legal, é entendeu? isso. Então, se Perfeito. você está pensando no negócio, você leva o negócio inteiro. Legal. E isso, tem muita gente, isso é um negócio legal. Tem muita gente que fala, eu não consigo me desenvolver como líder porque eu não tenho ninguém que reporta para mim, que responde para mim. Gerenciar pessoas, influenciando as pessoas, é uma das maiores capacitações que você pode fazer para você. E esse é um exemplo de uma maneira que você pode influenciar pessoas que são seus pares, que não reportam para você, às vezes que são até seus superiores. Esse tipo de influência tem mais valor. Tem duas maneiras de liderar. Uma você lidera fazendo e outra você lidera influenciando. Se você pensar em todos os CEOs e presidentes, o trabalho deles é liderar influenciando. Liderar fazendo é mais fácil. Então, assim, sempre que vocês tiverem a oportunidade de liderar gerenciando, tomem essa oportunidade, porque vai ser uma coisa que vai ajudar muito vocês no futuro. Boa. Gostei, até anotei e coloquei no nosso chat aqui. Queria só destacar, ó, liderar fazendo ou influenciando. Boa. Um ponto aqui que eu queria só reforçar do que você trouxe, Paty. Então, entregar, todo mundo pode entregar. Eu posso entregar 30%, 80% ou 100%. Entreguei. Só que performance, pessoal, traz em conjunto outros indicadores, indicadores de aprendizagem, indicadores de valor agregado para o time, indicadores de colaboração, o quanto é legal trabalhar com o Flávio, o quanto o Flávio é um cara de confiança, indicadores de valores que casam com o negócio. O Flávio deixa o ambiente melhor ou pior? Muitas vezes a gente acha que performance ela está correlacionada somente ao resultado. Note, de acordo com o que a gente sempre fala, resultado é padrão, pessoal. Nada menos do que 100% no dia a dia. E o como, naturalmente, como você entregou. Que não existe pular regras ou qualquer coisa para entregar os resultados. Então, note que 100% e o como desse 100% é default, é padrão. É o que a gente espera. Por isso que a gente fala, quais são os indicadores e coloque energia nessas atividades. Só que todas as outras coisas vão te potencializar para ser visto como um top performer ou como uma pessoa que performa e entrega, né, e traz mais valor do que a média. Então, muitas vezes, os líderes, os executivos, as pessoas que têm o maior valor agregado para a companhia não são necessariamente as pessoas que trazem os melhores resultados, né, de indicador de resultado somente. São as pessoas que no montante dessas coisas que é performance, elas trazem mais valor, né? Então, é como eu enxergo e eu queria destacar esse ponto aqui. Acho que você compartilha da mesma visão, né, Paty? Sim, e eu acho até uma inspiração pro pessoal que está escutando a gente hoje e pesquisar depois, dar uma olhadinha em esporte competitivo. Em esporte competitivo é muito claro. As melhores equipes do mundo são as equipes que focam em performance, não só em resultado. E você vai ver isso se você olha, por exemplo, os treinadores dos grandes times de basquetebol dos Estados Unidos, das grandes equipes e vencedores olímpicos, eles sempre vão falar da diferença entre performance e entrega. Você pode ter ganhado um jogo, não significa que você teve uma alta performance. E é muito importante fazer essa diferenciação. Super boa dica, Flávia. Acho que o pessoal vai aproveitar muito isso e tem muita coisa para depois seguir pesquisando e seguir se informando. Pô, você sabe que passou rápido aqui, né? Então, Meu já tá acabando Deus, e eu eu quero, acabei de ver. vai dar meia-noite para você. Última pergunta, duas perguntas. O mundo Hum. está mudando muito. Você mesmo falou sobre unicórnios, startups que são mais rápidas. O mundo ele está globalizado. Quais são as competências que hoje você mais busca para um profissional que quer atuar no seu time ou para um profissional que é fora de série? O que você hoje destaca? Pode ser uma, duas, três, bem rapidinho aqui, só para a gente tentar enumerar para o jovem sair daqui, pesquisar e etc.
Ok, eu vou separar em duas coisas, que tem competências de relacionamento emocionais e competências Ok. funcionais, tá? Então, competências emocionais, eu busco gente que tem entusiasmo. A pior coisa do mundo é trabalhar com gente que não tem entusiasmo. Então, para mim, uma coisa importante, tem gente que realmente tá no jogo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu busco gente curiosa. Gente que está constantemente buscando entender melhor, conectar pontos, servir melhor as pessoas que a gente representa. Você precisa ter um certo nível de curiosidade para poder fazer isso. E o terceiro ponto é coragem. É muito difícil você sair do lugar comum e você entregar alguma coisa que vai fazer a diferença se você não tiver coragem de dar o primeiro passo. E eu sempre lembro do Chico Science, que tinha uma música que falava: um passo à frente você já não está no mesmo lugar. Então, só toma um passo para você não estar no mesmo lugar. Só que para isso precisa coragem. Então, essas são as. E tem um monte de coisa que vem junto, colaboração, comunicação, etc. Mas essas são três coisas que, quando elas aparecem numa pessoa, imediatamente meu olho brilha. Eu presto mais atenção. Boa. Quando eu falo de competências funcionais, eu estou buscando pessoas que consigam entender e conectar informação. É muito importante para qualquer posição que você está pensando, se é em finanças, se é em marketing, se é em vendas, o seu poder de absorver informação e transformar aquilo em insight é muito, muito importante, porque você ganha muita diferenciação. Então, essa é a primeira capacidade funcional que é muito importante para mim. A segunda é a capacidade de priorizar. Porque quando você põe junto esse entusiasmo, essa energia e não sei o quê, quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, você precisa de gente que tem essa capacidade de entender o que é maior, o que é mais importante e ir para aquilo, né? E a terceira capacidade funcional é realmente essa capacidade de comunicar claramente uma visão, uma ambição para frente, porque é isso que vai trazer as pessoas por trás de você. Quando você junta esses dois lados das capacidades funcionais e as capacidades emocionais, você tem, as pessoas que eu conheço que têm esses dois são imbatíveis, imbatíveis. Boa, E boa. eu não vou falar de digital, dessas coisas assim, porque isso tudo é detalhezinho que depende da carreira que você quer seguir, Perfeito. em cada área que você quer seguir. Mas acho que vale a pena destacar que, mais do que nunca, o mundo ele está tecnológico. Então, a gente precisa saber Ah, minimamente manusear, utilizar e potencializar a nossa vida, carreira e competências socioemocionais através da tecnologia. Então, sei que você não falou, mas acho que é importante trazer esse ponto, né? mas isso eu concordo plenamente. Por exemplo, ontem eu estava tendo uma apresentação desse metaverse. Assim, você não pode ficar por fora do que está acontecendo. Exato. Eu tenho um mantra que, assim, toda semana ou todo mês eu tenho que fazer uma coisa que me deixe bem desconfortável. Então, eu acho que é importante você se meter em coisas que te deixem desconfortáveis. Para mim, essa parte de tecnologia tem a ver com essa capacidade de pegar um monte de data, um monte de informação diferente e transformar em insight. Você não consegue fazer isso de maneira eficiente e inteligente se você não entender tecnologia. E a Se você não tecnologia entender vem para trazer. digital, A tecnologia vem para dar escala e inteligência, né? Esse é o ponto. claro, Boa. claro. Ó, chegamos ao fim. Eu queria fazer um negócio contigo. Eu queria tirar foto para a gente postar, tá bom? Vamos postar agora. Deixa eu até botar. Eu tô num Mas estou lugar. preocupada porque tem 31 Pois é. perguntas Vamos trazer aqui. duas aqui? Vamos trazer duas? Pode Vamos, ser? vamos tentar, vamos Vamos. tentar. Ó, vamos fazer o post primeiro aqui. Ó. Botei até a luz na minha cara aqui, porque eu tô num lugar ruim. Peraí. Na Lan House. Dois, três e. Foi. Acho que foi aqui. Boa. Perfeito. Vamos trazer duas aqui, enquanto eu vou fazendo o post e o pessoal vai te adicionar no LinkedIn. A primeira pergunta foi do Ayrton. Obrigado pela pergunta, Ayrton. Patrícia, você é uma pessoa que bate metas, a primeira a se formar na família, a primeira a sair do país. Agora, qual é a sua meta a ser batida? Qual que é a meta do momento para você? Ah, Boa pergunta. Ayrton, obrigada. Gostei. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. Muito boa pergunta. Eu preciso te dizer que eu tinha uma meta o ano passado que eu cumpri e é, eu tô agora um pouquinho de molho, porque eu não sei se você percebeu, eu tô sentada meio diferente, porque eu operei o joelho, então minha meta agora é ter certeza que eu vou me recuperar da minha cirurgia de joelho. Mas o ano passado eu tinha uma meta muito clara que eu queria entrar no conselho de uma companhia grande. E eu queria ser conselheira.
E eu consegui, é uma companhia inglesa que está dentro do FTSE, que é a bolsa da Inglaterra. Eu sou a mais jovem conselheira da companhia, uma companhia com quase 200 anos. Essa era uma grande meta que eu tinha, e que eu vou contar para você. A quantidade de gente que falou que era para eu, deixa para lá, quando você tiver uns 55, você vai, porque você é muito nova para isso. E eu perseverei tá correto. Ai, perdão, não sei se eu falei certo. Perseverar é o correto o português? Não, já Eu não. perseverei. É isso aí. Eu perseverei e no final recebi 2 propostas. Então, assim, às vezes também para mim isso só me deu mais energia, que eu tenho que pensar qual que vai ser a minha próxima meta, mas eu preciso dizer que a minha meta esse ano é realmente ter bastante carinho com a minha saúde física, porque é a primeira vez que eu faço uma cirurgia assim tão grande, então essa é a minha prioridade do momento. Legal, boa. Obrigada pela pergunta. Boa, boa. Aqui uma pergunta, acho que teve uma pergunta que foi sobre a sua motivação para sair do país e construir uma carreira, mas acho que você já respondeu. Então, eu queria trazer uma pergunta aqui do Matheus. O que não pode faltar na sua equipe? O que não pode faltar hoje no seu time? Acho que você trouxe muitos insights, mas a gente finaliza com essa pergunta. Primeiro eu quero mandar um beijão, porque eu vi que a Juliana Furlan está aqui no chat. Beijo, Juju, Juliana. que ela já esteve aqui no Executive Talk. Linda, trabalhou muitos anos comigo, um super talento. Eu sou fã dela, eu sou fã dela. Se vocês não conhecem a Juliana, ela está no Canadá hoje na Hershey, vocês têm que conhecer. Eu também queria mandar um abraço para minha sobrinha Scarlett, que também está aqui no live. Eu falei um pouco, eu acho que eu estou procurando gente, e a Juliana é um exemplo fantástico de pessoas que são um exemplo de talento que é fantástico ter no time. Energia, paixão, iniciativa, proatividade, esse entusiasmo de fazer e acontecer as coisas, essa coragem de dar passos e de fazer coisas que não foram feitas antes. Mas tem uma coisa que com o Covid cada vez mais fica mais importante, que é essa empatia. Eu acho que o Covid chegou, e isso é uma coisa bem importante para a gente falar, Flávio, porque tem muita gente que está sofrendo com o Covid. Porque às vezes a pessoa morava no interior, veio para a capital, está num apartamento pequenininho, está dividindo apartamento com outras pessoas, não pode sair de casa, começa a dar uma depressão, começa a dar uma tristeza. E às vezes se escuta todo mundo falar, a gente tá nisso junto, tá todo mundo junto. Não tá. Se você tem família, se você tem filhos, é uma realidade diferente. Se você tá num outro momento da sua carreira, você tem uma casa grande, você tem um quintal grande, você sai fora, você toma um ar, é diferente. Então, para mim, eu acho que esse é um momento que a gente tem que pensar muito em ter empatia com as pessoas, empatia de verdade. E eu acho que isso vai ajudar a gente sair dessa situação de Covid muito mais forte do que a gente entrou profissionalmente. Então, isso é uma coisa que antes já era importante, porque eu sempre falo de proximidade com o consumidor, empatia com o consumidor, tá no sapato do consumidor, mas agora eu acho que ter empatia com a gente, com as pessoas que estão ao nosso redor, o que a gente pode fazer para ajudar elas. Por exemplo, no nosso caso, a gente fez uma biblioteca de meditação que as pessoas podem ir em qualquer momento, pessoalmente, podem ir lá e fazer meditação, se elas estiverem precisando, sem sentir que tem ninguém julgando elas, se elas não estão se sentindo bem. Mas cada um pode fazer uma coisa diferente para ajudar as pessoas que estão por perto delas. Boa, muito bom. Paty, foi ótimo ter você aqui. Ai, gente, tô vendo tanta gente aqui na pergunta. Bia Rolfsen, vamos fazer beijo. O seguinte, um monte de gente que trabalhou comigo. Tá vendo? Tá vendo? Vamos fazer o seguinte. A gente quer respeitar seu tempo, são 00:06, me corrija se eu estiver errado para você. A gente só 8 da noite. Tem muita coisa para rolar, mas queria agradecer demais. Pessoal, nós fizemos agora um post lá no LinkedIn, tá bom? Com a foto aqui, né? Com a foto que nós tiramos. Vai lá no LinkedIn, dá o like no post, mas mais importante, deixa seu comentário, seu feedback para a Patrícia. E aqueles que fizeram perguntas que não foram respondidas aqui, e desculpa, falha minha sempre. Deixo aqui pouco tempo para as perguntas, porque o tempo ele passa de forma muito acelerada.
Deixa suas perguntas lá. Quem sabe a Patrícia não consegue responder uma ou outra. Eu tenho certeza que ela vai ver todas as perguntas. Então, façam isso e vai ser legal para a gente entender o que vocês acharam desse papo, como foi. E, Paty, eu queria aproveitar e agradecer demais pelo seu tempo, pelos seus insights, seus conselhos, seu give back na prática aqui e por nos inspirar e saber que a gente pode construir também uma carreira como a sua, porque quando a gente tem referências, a gente entende que é possível. E você, sem dúvida nenhuma, mesmo estando fora do Brasil, é uma referência para a gente e com certeza tornou a nossa noite e a nossa carreira diferente daqui para frente. Então, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada a todo mundo que parou o que estava fazendo para estar junto. Encheu meu coração de alegria estar aqui com todo mundo. Fiquei muito feliz de ver um monte de nome conhecido, de gente que eu adoro e que eu tenho muita saudade. De novo, Flávio, obrigada a você. Pessoal, o Flávio é um exemplo. E quanto mais pessoas a gente conseguir ter fazendo o trabalho que ele faz, esse trabalho de devolver, de give back, melhor a gente vai ser. A gente vai criando um ambiente que vai ser melhor do que o que a gente tem. Então, Flávio, sempre que você precisar, tô para te ajudar, tô para contribuir e para aprender sempre. Adoro as nossas conversas. Boa sorte para todo mundo. Eu espero que todo mundo tenha um ano melhor, com muita saúde que a gente está precisando, muito cuidado emocional, mental, mas principalmente bastante satisfação com o que vocês estão fazendo. Acho que é um momento de pensar muito aonde você está investindo seu tempo, aonde você está investindo a sua energia e investir em coisas que realmente você vê que estão retornando. Isso vai com certeza, te trazer muita satisfação e muita realização. Obrigado. Obrigado para todo mundo de novo, um montão, 742 pessoas. Manda as perguntas no LinkedIn. Se você acha que tem coisas interessantes, vocês podem ver, me segue no LinkedIn, se tiver perguntas, vocês mandam. Exato. Boa. Eu vou tentando responder um pouquinho de cada vez, tá bom? Paty, vai fazer o seguinte, você vai dormir agora, que eu sei que são 00:10, não precisa nem olhar os comentários. Amanhã, quando você acordar, vai ter pelo menos uns 500 feedbacks ali no post. Então, pode ir tranquila, é o momento de descansar. Obrigado, tá? Eu vou ficar com o pessoal para falar de certificado e etc. Boa noite, tá? Obrigado. Beijo para todo mundo, boa noite, tchau.